Uma boa noite, pessoal. Bom, quem vos fala aqui é o Colodel, né? De sempre, enchendo o saco de vocês. Bom, eu tava aqui pensando, né? Sabe a queda de Roma? Roma, ela era um império, né? Império Romano. E Roma, ela em si, ela trazia avanços, né, para a civilização. Copiava alguns, claro, mas houve muitas invenções nessa época. E se o Império Romano não tivesse sido invadido, né, tivesse caído, né, ou a queda de Roma, né, no caso, como foi. Hoje, eu acredito que, segundo os pesquisadores, os especialistas em futurologia, em questões de avanço tecnológico, falam que se Roma ainda estivesse até hoje, né, ela está em si, de certa forma, né, em algumas situações, mas o Império Romano em si, se estivesse ainda de pé, né, eu acho que, segundo os especialistas, nós teríamos muito mais avanços há muito tempo, né? Não teríamos esse atraso da religião, né? Na época aí, quase mais de 800 a 1000 anos de atraso por causa de religião, e nós já teríamos avançado muito. Talvez esse estágio aqui já teria passado há muito tempo do jeito que a gente vive hoje, entendeu? Então estaríamos bem avançados, mas essa foi uma situação, né? Mas não houve isso, né? Houve atraso devido à manipulação religiosa da época, né? Hoje nós praticamente também temos alguma situação assim, de que as religiões, certas determinações religiosas querem o atraso, né? Não querem o progresso, querem o atraso, querem a dominância, porque realmente é uma meia dúzia que se dá bem nisso aí, e o resto só paga, né? Como que era naquela época lá. Bom, e nós vemos aí, né, estilos depois da Segunda Guerra Mundial, a questão dos Estados Unidos, né, sobrepor as outras nações e fazer com que se criasse um inimigo, né, comunista, né, que no caso na época era a Rússia, hoje é a China, entendeu? Então nós estamos nesse dilema aí. Então foi criado assim, até nos filmes, né, passa ali que os russos são os bandidos e os americanos são os mocinhos, né, os americanos, os britânicos, entendeu? Mas totalmente fora da lógica do dia a dia nosso, entendeu? É só algo que imputam na sua cabeça, na sua mente, que nós temos um inimigo, né? E faz com que nós pensemos que é isso mesmo, entendeu? A alienação, né? Nos tornam alienados, né? Mostrando que um lado é ruim e o outro é bom, que muitas vezes não é a verdade, né? Com relação à China, principalmente com a China, nós vemos aí que não é nada disso, né? Hoje nós temos uma melhor comunicação, né? Uma melhor visualização do que realmente é a China, né? E não é nada disso que muitos falam, que lá é comunismo, ninguém pode fazer nada, não tem liberdade. É totalmente
mentiroso, né? Como eu falo aqui, é uma fake news gigantesca. Então hoje nós sabemos que em vários países, né? Claro que há alguns países que são ditadura, né? E tem suas regras, suas leis. Mas essa questão e foi muito fantasiosa com relação ao Oriente, né? Oriente Médio, a Ásia, né? Em si, os países asiáticos, entendeu? Somente a China. E não foi nada daquilo, né? E não é nada daquilo, entendeu? Então nós perdemos essa evolução há muito tempo atrás, né? Claro que Roma, na época, não era fácil, né? Muitos pensam que eles eram bons, não eram bons. Eles matavam mesmo, né? Tinha essa coisa. Eles só não matavam se os países, as comunidades, os locais onde moravam as pessoas, né? Certas regiões se unissem a eles e viravam praticamente romanos, né? Essa história, né? De certos líderes que tentaram enfrentar Roma, mas não conseguiram e acabaram, no fundo, virando cidadãos romanos, né? E assim ficou, né? Há muitas histórias, né? Muitos fatos, né? De que isso aconteceu. Então é isso aí. Então o que eu quero falar é o seguinte, que nós perdemos essa evolução, né, nessa época. E depois com o atraso religioso também, muitos e muitos anos, né? Tanto que houve a Inquisição com muitos anos, né? Acredito que mais de quase 600 anos, entendeu? Uma Inquisição mais de 500 anos, você não podia, só tinha que concordar com a igreja, não podia ter nada de novo. Pelo tocado do poder, o dinheiro, né? Que a igreja cobrava, a influência que tinha sobre os monarcas, sobre os países, entendeu? Então era desse jeito aí. Então nós hoje, né, temos que evoluir, temos que acabar com esse negócio que nós temos um inimigo a enfrentar, igual aqui no país. Falam, os comunistas, falam do PT, né? O PT tá aí, não sei o que, eu sei quem, são os juízes, são inimigos. São coisas muito baixas isso aí. Isso aí é a questão do que eu falei. É gente querendo se perpetuar no poder, né? Querendo ficar como se fosse um rei, comandar e tornar a gente tremendos vassalos, né? Nos tornarmos vassalos dessa gente e não falar nada, entendeu? É isso aí, é o poder, a questão do dinheiro, e isso não leva a nada, entendeu? E cria-se um inimigo invisível que muita gente embarca nisso aí, né? O inimigo é fulano de tal, o inimigo é não sei quem. E não tem nada a ver, é uma coisa assim, fora da realidade. Para enganar o povo mesmo, né? E isso já vem de muito tempo. E não é só de Roma, como eu estava falando, mas anterior e até posterior, né? Até os dias de hoje ainda existe isso aí. E muita gente embarca nessas coisas aí, né? Há um inimigo que nós temos que combater. Nós temos que evoluir, nós temos que erradicar a violência, nós temos que erradicar as guerras, nós temos que partir para melhor, entendeu? Temos que partir para uma melhor, temos que evoluir, temos que buscar outros lugares no sistema solar, em outros sistemas, temos que inventar coisas que nos possibilitem aprimorar e levar mais adiante, né, essa civilização, entendeu? É isso que a gente tem que fazer.
Eu daqui a pouco não estarei mais aqui, mas nós temos que avançar no tempo, entendeu? Agora essa coisa de inventar um inimigo invisível que eu nem, né, como falo, não existe, né? Para guerrear, isso aí é uma besteira tremenda. Então nós temos que evoluir muito, entendeu? Nós estamos muito atrasados nisso aí. Nós temos que reunir as nações, entendeu? Nós temos que fazer como no filme lá, vamos ver o filme norte-americano, né? Que sempre normalmente é norte-americano. A questão do Independence Day é por aí, entendeu? É desse jeito aí, entendeu? Todos unidos, né? Numa causa só de melhoras para a civilização, para a nossa civilização, né? Então nós temos que expandir o conhecimento, temos que expandir a nossa probabilidade de continuação de vida dos seres que estão aqui, não só aqui, mas em outros lugares, né, em outros planetas, em outras regiões desse universo maravilhoso que está aí, né, que ninguém conhece, é gigantesco, entendeu? Então é infinito praticamente, né? E nós não sabemos, talvez haja vida longe daqui, né? Nós nascemos aqui e pode haver vida assim em outros lugares, né? Vamos sair dessa questão religiosa que macula e que aliena a cabeça das pessoas com coisas que inexistentes, entendeu? E vamos em frente, vamos tentar unir os povos, entendeu? Não guerrear, não fazer coisas para magoar as pessoas, para denegrir, para fazer com que pessoas sofram, né? Que passem fome. Isso aí nós temos que progredir e erradicar essa situação, entendeu? Como eu citei o filme, né? Então todos unidos, chineses, americanos, brasileiros, argentinos, africanos, de todos os países, asiáticos, entendeu? Europeus, todos juntos numa possibilidade de que se parem essas guerras, parem as guerras e possamos ter paz, harmonia e evolução constante, né? Sair dessas regras, essas regras religiosas, regras de certos lugares, certos países que não levam a nada, né? E só trazem um atraso, só trazem o atraso da humanidade, entendeu? Então, como eu falei, então nós temos que evoluir porque nós estamos muito atrasados para mais de 1000 anos de atraso, né? Então, isso sem contar no mundo antigo lá, boa parte do tempo também, que foi devido a reis, devido a deuses que foram criados, né, tudo para atrasar a mente das pessoas e deixá-las alienadas, né, e propensas a situações e pessoas que só querem o poder e só querem a riqueza somente, né, e que não trabalham na coletividade, entendeu? Que não trabalhavam, que não trabalharam e não trabalham na coletividade. O nosso tem que ser coletivo, entendeu? E parar com essa história de inventar coisa que o comunismo acaba com não sei o que, o socialismo não sei o que, o hinduísmo não sei o que, é tudo uma grande besteira e nós temos que largar todo esse negócio aí, né? Porque a humanidade deve evoluir e nós todos temos que estar nesse barco aí. Tá bom? Então, mais ou menos por aí, né? Quem entendeu? E
deixar de seguir certas coisas, certas religiões, certas pessoas que só querem o bem para eles e o resto que se ferre, entendeu? O que nós temos que fazer é trabalhar em coletividade e resolver todas as situações possíveis, né, dentro de pouco tempo, e realmente evoluir mesmo, né? Tá bom? Então, um abraço do Colodel e até a próxima aí. Valeu!